No programa de hoje, eu recebo a arquiteta paisagista e designer de interiores, Laíse Moraes Inácio Souto. E nós vamos ter uma conversa muito importante. Vamos falar sobre a importância que tem o paisagismo, o design de interiores na nossa qualidade de vida e também na nossa saúde e bem-estar. Tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito deste episódio, porque ela traz dicas muito importantes de como nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida, muitas vezes fazendo pequenas e simples mudanças no nosso ambiente, seja de trabalho ou no nosso ambiente familiar. Então, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de hoje do programa Bem Viver. Muito bem, como nós comentamos na abertura do programa, hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a arquiteta paisagista Laíse Moraes Inácio Souto. Laíse, seja muito bem-vinda ao programa Bem Viver. E é uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada, Maurício, pelo honroso convite de estar aqui conversando contigo. O prazer é todo meu. Muitas vezes, estando já pela segunda vez aqui no programa Bem Viver. Exatamente. Laíse, de imediato eu quero que você se apresente para as pessoas que estão nos assistindo, que conte um pouquinho da tua história. Uma trajetória longa em relação aos estudos e tudo mais. Eu sou uma pessoa muito dedicada àquilo que eu acredito, mas vamos lá. Então, meu nome é Laíse Moraes Inácio, mais recentemente Souto. Eu me formei em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. Depois eu percorri alguns outros caminhos, fiz meu mestrado na Unijuí, no noroeste do estado, e continuo a estudar. Eu acredito muito nos princípios de que o estudo efetiva, na verdade, a relação produtiva que a gente tem com o trabalho que a gente desempenha. Muito bem. Eu quero saber de ti, Laíse, por que você escolheu esse caminho aí do design de interiores e do paisagismo como um caminho a seguir profissionalmente? Pela percepção de eu olhar para um espaço e imaginar que ele poderia ser melhor do que ele está. Eu, na verdade, ao longo da minha trajetória de vida, eu pensei em fazer outros cursos, como psicologia, por exemplo, publicidade. Mas, na verdade, parando para fazer essa análise, desde a infância eu olho para um ambiente e eu tenho a sensação, ele podia ficar melhor com outra cor, com uma plantinha ali. Então, prevaleceu esse meu entusiasmo em que as coisas podem ser transformadas em algo melhor do que elas são. Muito bem. Muitas vezes as pessoas pensam que design de interiores é simplesmente decoração. Sim. Né? Quadros, objetos, mesa, algum artefato ali, algum enfeite, algum ornamento. O que é, na verdade, o design de interiores? É também essa parte decorativa, Maurício, né? Na verdade, faz parte do design de interiores. No entanto, não é só isso. Porque para a gente conceber um espaço, projetar um espaço adequadamente, vários princípios estão em jogo. A questão da ornamentação faz parte, mas a funcionalidade, a questão da iluminação, da incidência de luz, da funcionalidade daquele espaço. Então, na verdade, são muitos pontos para a gente chegar num projeto de design de interiores que seja efetivamente adequado para quem vai habitar aquele lugar. Ok, eu tenho te acompanhado o teu trabalho e eu percebo que você tem uma preocupação muito grande pelo bem-estar das pessoas dentro dos espaços que elas ocupam. Sim. Como que você vê, assim, como que o espaço pode interferir na qualidade de vida das pessoas? Eu vou te dizer que essa preocupação é o norte do meu trabalho. Isso porque, devido ao meu mestrado, eu estudei muitos artigos que falam sobre o impacto do ambiente na qualidade de vida das pessoas, para o bem e para o mal. Então, à medida que mais eu me aprofundo neste assunto, mais eu entendo que o ambiente ele é muito responsável pela forma como tu te sente.
Vamos pegar um exemplo. A gente há pouco estava aqui no estúdio e tu me disse, eu tô com frio. Eu disse, eu também tô. Dá uma sensação na gente de inadequação. Ao mesmo tempo que a luz, uma luz que ela tá inadequada naquele espaço, ou porque tá fraca, ou porque tá forte, ou porque é branca. Eu não sou muito da luz branca, eu gosto muito da luz amarelinha. Já falei isso contigo em outros momentos. Mas então essa percepção que tem que se ter dos espaços, ela é grandiosa. São detalhes que na verdade contribuem para te sentir bem ou para te sentir não à vontade em determinado lugar. Muito bem. E quando você é chamada para fazer um trabalho, tanto no design de interiores quanto na questão do paisagismo, qual é o primeiro olhar que você tem perante a perspectiva daquilo do que o cliente deseja? O que você olha por primeiro, assim, no ambiente? O que precisa ser mudado? O que precisa ser feito? O meu primeiro olhar, na verdade, ele se direciona para a pessoa. Quem que é aquela pessoa? Quais são os sonhos? Eu gosto de ter uma conversa muito informal com o meu cliente no meu primeiro encontro, justamente para eu perceber nuances da fala dele que talvez nem ele saberia me dizer de forma concreta, mas que à medida que a gente vai conversando, trocando ideias, eu vou entendendo a importância das coisas, a percepção que ele tem ou como ele gostaria de se sentir naquele espaço. Então, o meu primeiro olhar volta-se para a pessoa. Seria como que fazer uma entrevista. Na área da saúde nós chamamos isso de anamnese ou uma avaliação clínica. Então você conversa primeiro com a pessoa, vê quais os desejos, as aspirações e o que ela deseja do ambiente. É isso. Exatamente. Isso porque sempre a vontade, o desejo do cliente prevalece. Sempre. E você organiza essas ideias, é isso? Sempre, porque eu defendo o seguinte, tu mora na tua casa, a casa precisa ter a tua identidade. Tu vai me contratar para que eu possa organizar isso tudo num ambiente que seja aconchegante, que seja adequado funcionalmente, mas a tua casa tem que ter a tua cara, não a minha. Entendi. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu tive uma vez um amigo e ele contratou um profissional para fazer um projeto e o profissional levou em consideração o desejo dele, do profissional. Isso é muito comum. E não fez um histórico, né, uma varredura, que eu digo assim, de quais eram os desejos e as aspirações e como que aquela pessoa ia ocupar aquele ambiente. Sim. E foi projetada uma sala muito pequena. E ele era uma pessoa que tinha muitos amigos, gostava de receber as pessoas, mas depois eles, puxa vida, Maurício, agora está tudo pronto, já foi feita a parte mais difícil, que era a parte, né, das paredes e tal. Ele teve que fazer uma demolição porque não foi feito esse estudo prévio. Pode acontecer isso, então? É muito comum de acontecer, porque a verdade, às vezes, a gente tem muitos bons profissionais no mercado, no entanto, antes de ser um bom profissional técnico, tu tem que ser um bom ouvinte. Perfeito. Escutar com amor. Se tu não tem uma escuta para o teu cliente, tu pode fazer um projeto que vai ser capa de revista, mas que na verdade não comporta a vida de quem habita ali. Muito bem. E aí a pessoa se sente perdida, desencaixada. Muito interessante. Você trabalha com design de interiores, mas você também tem uma visão paisagística. Como que nós podemos incorporar o paisagismo tanto em ambientes internos quanto ambientes externos? Eu vou te dizer que o paisagismo, ele é a menina dos olhos dos meus projetos, porque em todos os meus projetos de interiores, vou te dizer que quase sem exceção eu incorporo o paisagismo. Eu incorporo vegetação, eu trago, porque a vegetação ela humaniza os espaços. Não necessariamente áreas externas, mas áreas internas também eu trago. É a tua pergunta, novamente, final? Como que eu posso trazer o paisagismo? Como que você pode trazer o paisagismo tanto para ambientes internos quanto externos? Porque às vezes a grande maioria das pessoas acha que paisagismo, que eu vou colocar a natureza somente no jardim da casa. Sim. E muitas vezes a casa foi planejada com móveis super bonitos, uma decoração muito elegante, muito bem planejada e não tem verde. E aquele ambiente ele se torna frio. Então, como que você pode trazer para as pessoas que estão nos acompanhando, que elas também podem trazer o paisagismo para dentro de casa de uma forma assim que o ambiente fique mais acolhedor? Às vezes até um vaso com uma planta adequada, Maurício, já faz uma revolução, como eu digo, dentro de um espaço. Mas hoje em dia a gente tem alternativas que são muito interessantes, os jardins verticais, os painéis, vasos suspensos, mas às vezes simplesmente um vaso, uma coisa tão simples,
a gente trazendo para um cantinho da sala, acomodando com uma outra plantinha. Eu sempre gosto de fazer jogo de vasos, assim, uma planta mais alta, outra mais baixa. Isso já, por si só, já muda toda a sensação que aquele ambiente vai causar nas pessoas. A gente só precisa estar atento, obviamente, à condição da planta, né? A gente não pode colocar uma planta que gosta de sol no meio da sala, porque, obviamente, ela não vai resistir. No entanto, se a gente colocar uma planta de sombra, ela vai sobreviver e lindamente, embelezando os espaços. Eu tive uma experiência pessoal sobre isso, que na minha clínica eu gosto muito de plantas, né, de ornamentação, de vegetais, e eu sempre queria colocar uma planta no meu consultório, na sala de espera, e morria, não teve jeito. Por vários anos eu colocava uma planta e ela morria. E aí quando você fez o projeto, aí eu entendi que a escolha da planta, a escolha da vegetação vai ser muito importante para aquele ambiente, porque algumas precisam de mais luz, outras não se criam em ambientes muito fechados, e aí é que entra a mão do paisagista. Exatamente. A planta é um ser vivo, a gente, a princípio, não tem que esquecer nunca disso. Mesma coisa as pessoas, tem pessoas que gostam mais do sol, outras gostam mais de sombra, outras gostam mais do inverno, outras mais do verão. E essa condição, ela é da planta. Tem algumas plantas, se tu colocar uma planta de sombra no olho do sol, como eu digo, o que vai acontecer? Ela vai murchar e vai morrer. Ela não é dali, ela não é para estar ali. No entanto, uma planta, a mesma planta de sombra, lá no teu consultório, o que aconteceu? Ela tá linda, porque ela é para estar ali. Laís, por gentileza, você pode dar um exemplo prático de como nós podemos fazer uma simples mudança no ambiente com uma folhagem, por exemplo? Maurício, eu digo, a coisa é mais simples do que parece. Quer ver uma coisa? Eu vou trazer essa plantinha que está aqui no cantinho, não está aparecendo para quem está nos vendo, para te ver como ela vai fazer toda a diferença. Eu vou tirar esse livro. Olha só. É um detalhe, é um vaso, um cachepô colorido com uma arte abstrata, uma planta e o cenário muda. Então quer dizer que às vezes as pessoas elas até consideram que precisa grandes mudanças para que as coisas possam melhorar, mas a verdade é que é tudo muito mais simples do que parece. Um vaso já muda o astral do ambiente. E muda inclusive a energia. Muda inclusive a energia, exatamente. Eu trabalho na minha clínica com respiração e eu sempre digo que o verde, o vegetal, faz inclusive que a gente respire melhor, né? Exatamente, tu sabe por quê? Porque a planta, ela limpa o ar, ela tira os poluentes e faz com que a gente respire um ar mais limpo realmente. Adorei esse teu exemplo. Você também fez mestrado em design biofílico. E o design biofílico, ele não engloba somente os vegetais. Também a estrutura da mesa, quadros. Explica um pouquinho pra gente como que é isso. O meu mestrado, ele foi em sustentabilidade. A minha dissertação, a minha defesa foi em design biofílico. E o design biofílico, ele é algo muito amplo, porque ele não fala de uma coisa isolada. Às vezes as pessoas acham que é sobre a planta. Não, é sobre a questão, inclusive, dos materiais, a questão da ventilação, da insolação, a questão do formato dos ambientes. Então, são várias pontas de uma estrela que, para se formar, elas precisam conversar. Ambientes onde a gente tem iluminação natural, ventilação natural, onde a gente tem presença de vegetação, onde a gente tem cores e materiais adequados, tudo isso faz parte do design biofílico e tudo isso contribui para a nossa qualidade de vida. Muito bem. Achei muito interessante e que você tem um olhar mais amplo, que não é só o vegetal e não é só a decoração. É tudo, todo o ambiente, inclusive a iluminação, a questão da luz branca, luz amarela, né? Exatamente. Além do paisagismo, agora você já deu um exemplo, mas eu quero que você reforce como que pode fazer um planejamento, né, um melhor planejamento para o aproveitamento do paisagismo, conversando com o design de interiores. Como que se faz esse planejamento? Dentro da minha perspectiva, as duas coisas não se dissociam. Toda vez que eu vou elaborar um projeto de design de interiores, eu deixo um lugarzinho especial para colocar uma vegetação, seja numa parede, seja num vaso. Ontem mesmo eu estava projetando uma cozinha anexa a uma sala de estar. Na cozinha eu inseri vegetação numa prateleira com iluminação. Na sala de estar eu trouxe a mesma vegetação para conversar em cima de uma cristaleira com o ambiente da cozinha. Então, para mim, esse diálogo ele tem que acontecer
de forma ininterrupta, o tempo inteiro. Da mesma forma como quando eu vou projetar um projeto paisagístico numa área externa, eu vou pensar num móvel adequado, numa cor que funcione, num material que comporte estar numa área externa. Então, são coisas que não se dissociam, que para mim elas caminham juntas, e eu acho que pode ser aí o grande diferencial dos espaços que eu planejo, que eu projeto. As coisas, elas andam de mãos dadas justamente para somar forças. O que eu percebo nos teus projetos que me chama a atenção é que você não está preocupada somente com o design, com a estética do design. Então, móveis super planejados que são lindíssimos, são bonitos, só que às vezes nós adentramos num ambiente, ele é perfeito, foi feito de uma maneira impecável, mas ele é frio. E os teus projetos que eu acompanho, inclusive pelas redes sociais, sempre tem o verde. Você faz o planejamento do design de interiores, mas sempre está ali o verde, está o design biofílico presente. E isso parece-me que muda a energia do ambiente. A pessoa chega em casa e ela diz, é aqui o meu cantinho, é aqui que eu quero voltar ao final do dia. Essa é a percepção que eu tenho, porque senão dá a impressão de que ele saiu do escritório, um ambiente frio muitas vezes, e ele vai para casa e o ambiente é lindo, mas é frio também. Mais ou menos isso? É bem por aí. Inclusive, vou puxar um gancho aqui com relação à percepção que normalmente as pessoas têm sobre os ambientes de trabalho. Ambientes de trabalho, o que tu falou? Um lugar frio. Grandes empresas como a Google, por exemplo, o Mercado Livre, essas empresas, elas estão globalmente antenadas e entenderam que a produtividade do pessoal que trabalha para eles, ela está completamente conectada ao jeito que eles estão inseridos no espaço. Então, eles estão trazendo vegetação, estão trazendo cores, estão trazendo espaços de estar para aquela equipe, porque eles entenderam que uma equipe num espaço adequado, ela é mais produtiva. Se eu estou me sentindo bem naquele espaço, eu vou produzir melhor. Entendi. E, inclusive, os relacionamentos entre as pessoas que trabalham naquele lugar. Então, essa sensação de ambiente frio nas empresas já está caindo por terra. Ao mesmo tempo que dentro da nossa casa a gente não pode fazer diferente. Tem que ser um ambiente que nos acolha, um ambiente que traga a sensação de prazer, de aconchego, e não um ambiente que seja bonito, ok, tem que ser, mas que ao mesmo tempo não nos abrace. Eu tenho que estar na minha casa, eu tenho que estar com vontade de esticar a mesinha, o meu pé na mesinha de centro, como eu brinco. Eu tenho que estar me sentindo inserida, fazendo parte daquele espaço. Não sei se estou me fazendo compreender. Não, muito bem. Inclusive fica a dica aí para os empresários para trazerem o verde para suas empresas, que vai melhorar inclusive o relacionamento interpessoal. Exato. Porque as pessoas também vão ter uma sensação de bem-estar melhor, né? Vão se sentir mais acolhidos naquele ambiente de trabalho. Quer ver uma coisa? As tuas maiores brigas não vieram de dias mais estressantes? Sim. É assim para todo mundo. Tá todo mundo num ritmo muito frenético na vida e a gente precisa de algo para apaziguar a alma. À medida que a gente está num dia mais tranquilo, a gente consegue dissolver problemas de um jeito mais inteligente. Então, essas empresas, elas já estão antenadas a essa percepção. Se eu tenho menos conflitos, se eu tenho funcionários mais produtivos, consequentemente, eu vou ter um retorno financeiro muito melhor. A equipe vai ser mais produtiva. A equipe vai ser mais produtiva, as pessoas vão se relacionar melhor e com certeza eu vou produzir mais, eu vou receber mais dinheiro. Porque muitas vezes as pessoas pensam, eu não vou gastar dinheiro com isso. Mas não é gasto, gente, é investimento. A gente tem que... Outro dia eu estava pensando nisso, inclusive em relação às roupas. Uma roupa é cara quando? Quando tu não usa. Pode ter custado muito barato. No entanto, se tu não usa, ela é cara. Faz todo sentido, né? isso. E os ambientes assim, então não é caro, é um investimento que a curto prazo, não é nem a longo prazo, a curto prazo vai se pagar e vai te trazer muito mais lucro, vamos dizer assim. Muito bem. Agora eu vou trazer para as pessoas que estão nos acompanhando, para aquela pessoa que mora num apartamento pequeno, tem uma casa pequena, como que ela pode trazer essa vegetação para dentro do seu ambiente? Existe alguma dica? As paredes verdes são ótimas soluções, porque a gente não ocupa nenhum espaço de área. O que é uma parede verde? Explica, o que é? São plantas que a gente suspende na parede. Ah, tá, planta suspensa. É como se fosse um quadro vivo. Tá, entendi. A gente pode, inclusive, trazer concomitante, eu gosto muito de trazer obras de arte, também tenho minha formação em Belas Artes, que humaniza, inclusive, muito a minha questão de projeto.
Eu gosto de trazer quadros, misturar com uma planta suspensa, uma prateleirinha que a gente possa colocar junto com os vasinhos, ou mesmo pendurar várias plantas numa parede. Então a gente consegue hoje ter artifícios que trazem a vegetação sem ocupar a área. Isso é muito interessante. Gostei muito dessa tua versatilidade, porque além de você ser arquiteta paisagista, você é formado em design de interiores e também é formado em belas artes. Então você está apta a organizar o ambiente desde uma obra de arte até a decoração e até tornar esse ambiente mais saudável. Muito bacana isso. Eu digo que a minha história ela é repleta de nuances, né? Eu sou uma paisagista, uma designer de interiores, depois eu me especializei em arquitetura da paisagem, concomitante à Faculdade de Belas Artes também. Engrenei no mestrado, então eu nunca parei de estudar. Eu gosto disso, eu acho que isso me completa de um jeito que poucas coisas na vida completam a gente. O estudo me faz sempre... Como é uma coisa que eu estudo e que eu gosto, é um encontro comigo mesmo o tempo inteiro, quando eu tô ali naquela tarefa que nem sempre é simples, né? Como eu digo, ninguém sai assoviando de um mestrado, é muito difícil, mas quando tu faz aquela conquista, quando tu te empenha e quando tu acredita naquilo que tu está estudando, o resultado fica escancarado no rosto. Né? E quem é beneficiado são os clientes, né? E eu sempre digo que essa jornada do conhecimento, ela não tem fim. Não tem. É começo, meio e meio. Porque eu, na minha profissão, também estou sempre estudando e a gente, cada vez, quanto mais estuda, mais necessidade tem de aprender mais, né? Exatamente. Laís, eu tenho uma pergunta aqui para você. Muitas vezes a pessoa entende, está nos assistindo agora, nos acompanhando, ela entende, ela percebe que realmente o verde é importante na sua vida, mas ela não tem condições de sozinha ir lá na floricultura, escolher a melhor planta. Como que ela faz? Como que ela pode resolver esse problema? Normalmente eu digo que contrate um bom profissional. Hoje em dia, eu, por exemplo, sou uma pessoa que faço consultorias, inclusive online. Tu fazes esse acompanhamento, por exemplo, a pessoa já tem um jardim, já tem a sua casa, você faz uma consultoria de ir até a residência ou até a empresa e ver quais as mudanças que precisam ser feitas para tornar esse ambiente mais biofílico, para tornar esse ambiente mais saudável? Faço, inclusive online esse tipo de serviço hoje em dia. Então não precisa ser só quem quer implantar um jardim novo, para quem já tem pode fazer um acompanhamento para fazer tipo uma manutenção, para fazer algumas mudanças. Muito legal. Às vezes, Maurício, a coisa é muito mais simples do que parece. Às vezes é trocar a cor de um móvel, às vezes é colocar aquela mesa que estava assim, assado, como eu digo, né? É tu trazer um vaso maior, uma cor diferente, uma planta que seja mais volumosa e o ambiente por si só já se reestrutura. Era um móvel que está muito pequeno ou que está muito grande para aquele espaço. Então, na verdade, a maior parte das pessoas tem coisas boas e legais, só que não está funcionando naquele jeito. Muito bem. Tu tens um exemplo prático de antes e depois? Quem sabe eu vou pedir para o pessoal, então, da... Sim, eu trouxe. Tu trouxe? Tu trouxe? Pode pedir, por gentileza. Então, pedir para o pessoal da produção colocar o antes e depois, tu pode ir falando, Laís. Essa área, imagina só, essa área é uma área bonita, no entanto, se não tivesse a presença da madeira, da vegetação, a gente teria o quê? Uma área fria. É uma casa que ela é grande, é uma casa nobre, como eu digo, de uma arquitetura nobre. Uma casa bonita, nobre, né? Dá para ver, mas se não tiver o verde ali já muda a paisagem, Mas né? se não tiver o verde, se não tiver a madeira, se não tiver o acolhimento trazido, a gente sabe que é uma casa bonita, mas é uma casa que não respira, que não tem alma. Nossa, é muita diferença, né? O verde inunda, é uma sensação de vida que pulsa até aqui, perto da foto. Agora tu já imagina a dona desta casa sentar naquela cadeira e tomar um chimarrão, como eu digo. Muito bem. Então, qual que é o primeiro passo, Laís, quando a pessoa pensa em fazer um planejamento? O planejamento, justamente é isso. Eu quero mudar o meu espaço, eu tenho que entender o que eu quero mudar ali para eu fazer escolhas assertivas. Por exemplo, eu preciso de um tapete para colocar na minha sala. Mas eu preciso entender a proporção do meu sofá em relação àquele tapete. Se eu comprar um tapete pequenininho em relação à proporção do meu sofá, vai ficar algo que não é dali. Ou se eu comprar um quadro que eu quero pendurar naquela parede que é muito grande, o quadro é pequenininho, o quadro vai sumir.
Entendi. Então, essas escolhas, elas têm que ser equivalentes. Então, é buscar um profissional qualificado, um especialista nessa área, que seria um arquiteto. Um paisagista, um designer de interiores, um arquiteto. Porque é isso que eu estou dizendo, a maior parte das vezes as pessoas são bem intencionadas nas suas escolhas. Não estou dizendo que aquele quadro não é lindo, mas talvez ele só seja pequeno para aquele espaço. Ou aquela planta aqui, ela não ficou bem, mas se eu levar ela lá para uma área de lazer, ela vai viver porque ela gosta de sol. Muito bem. Então, às vezes, a gente tem que chamar o profissional, Maurício. Sabe, as pessoas são bem intencionadas nas suas escolhas e tudo mais, mas a assertividade do olhar do profissional é o que vai fazer com que aquela coisa bonita funcione ali. Dentro do quadro Mitos ou Verdade, eu quero perguntar para a Laíse se dentro do paisagismo existe um mito, Laíse. Qual mito que você pode citar para nós? Existem muitos. Muitos? Muitos mitos. No entanto, eu quero trazer um mito que é muito recorrente, que as pessoas me questionam. Mas eu tenho uma área muito pequenininha, então eu não posso fazer um projeto paisagístico. Isso é um mito. Pequenas áreas, inclusive áreas dentro de casa, como a gente já havia falado, comportam um projeto paisagístico enxuto. Parte de um bom projeto, então. Parte de um bom projeto. Muito bem. Laíse, nós temos aqui no programa também o quadro de livros. Eu sei que você é uma leitora assídua, então, por gentileza, passe para as pessoas que estão nos acompanhando o nome de um livro que teve muito significado na tua vida. Eu quero citar uma escritora que eu adoro, a Marta Medeiros, é uma escritora gaúcha, então todos os livros dela eu li. Ultimamente, eu releio vários livros que ela tem. Eu estava lendo A Graça da Coisa, que é uma série de crônicas do cotidiano e que me tocam muito ao coração. E também quero citar um livro que eu li recentemente, que me bateu num lugar muito profundo, que foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. Então, quero trazer duas escritoras, duas mulheres, representando aqui a força do feminino e de tudo que a gente precisa lutar, literalmente, para ir abrindo mato para quem vem depois da gente serem mulheres bem-sucedidas e fortalecidas nas suas profissões. Muito bem, já que estamos no mês de março, um mês aí que tem o dia dedicado às mulheres, então, muito importante essa dica de livros que a Laíse passou para nós. Muito bem, estamos nos aproximando do final desse episódio e eu vou fazer uma pergunta para a Laíse muito importante. Laíse, se a pessoa investiu na sua casa, ela criou um ambiente muitas vezes bonito, lindo, mas ela não está se sentindo bem, que dica que você traz para essa pessoa para que ela possa ter aí um ambiente mais agradável, um ambiente mais saudável? Aconchego. E como que a gente traz esse aconchego, Maurício? Plantas, iluminação indireta, um abajurzinho com uma luzinha amarela, almofadas, mantas, madeira. Então, todos esses elementos naturais que fazem parte dos preceitos do design biofílico é o que vão efetivamente trazer essa sensação calorosa de um abraço, que é o que a gente espera da nossa casa. E assim, então, nós finalizamos mais este episódio do programa Bem Viver e hoje tivemos aqui a presença da arquiteta paisagista e também formada em artes visuais, Laíse Moraes Inácio Souto, que trouxe aí importantes dicas de como nós podemos melhorar ainda mais o nosso ambiente, trazendo mais qualidade de vida, trazendo mais sensação de bem-estar para o ambiente que nós convivemos. E lembrando, pessoal, que bem viver é também ter um ambiente agradável, um ambiente aconchegante, onde nós podemos descansar, onde nós podemos desfrutar daquele ambiente para termos então mais saúde e mais qualidade de vida. Finalizamos por aqui, até o próximo episódio, tchau!